Logo que comprei a quinta, o meu filho ligou-me e disse: "Pai, prepara-te. Dentro de 1 hora chego com 20 familiares da mulher. Compra comida, prepara os quartos. Vamos ficar 2 semanas." Ouvi tudo, não disse nada e comecei a planear como lhes dar uma lição. Quando todos chegaram, esperava-os uma surpresa que não vão esquecer. Baseado numa história real, amigos. Escrevam de que cidade são e quantos anos têm. Muito interessante. Quem nos vê? Boa audição. Estava em frente ao espelho na casa de banho da minha nova casa de campo, limpando as lágrimas das faces, não de dor, mas de felicidade. Aos meus quase 70 anos, depois de 45 anos de casamento e 5 anos de viúvo, pela primeira vez fiz algo verdadeiramente para mim. Esta pequena casa com terreno onde podia montar uma estufa, fazer um canteiro de flores e plantar um par de macieiras, com janelas viradas diretamente para o campo e para o bosque de pinheiros, era agora minha, só minha. Gastei todas as poupanças, 1.600.000 euros, reunidos cêntimo a cêntimo, negando-me a mim mesmo durante décadas, até nas pequenas coisas. Mas valia a pena. Pela primeira vez na vida, tinha um lugar que ninguém me podia tirar. Um cantinho onde podia capinar as hortas em silêncio, ler livros e simplesmente ser. Calmamente, sem pressa. Toquei na parede, acabada de pintar, quente, cremosa como uma boa manteiga caseira. Inspirei o cheiro da madeira nova e senti uma segurança que não sentia há muitos anos, uma verdadeira liberdade. Esta manhã, cozinhei papas de aveia na cozinha, abri a janela, ouvi os pássaros a cantar e reguei os vasos com as mudas que comprei na aldeia. Depois andei pela casa a imaginar onde colocar a minha velha poltrona reclinável. Tudo estava perfeito. Tudo era meu. O telefone tocou quando eu estava a pendurar as camisas no armário do quarto. No ecrã apareceu Rui, o meu filho. Sorri, pensando que talvez quisesse felicitar-me pela mudança, embora soubesse que desde o início era contra esta compra. "Pai, isto é um desperdício", insistia ele. "Fica melhor no apartamento, mais perto de nós." Mais perto de nós? Não, mais perto dele, para eu estar à mão caso fosse preciso. "Olá, filhote", respondi com aquele calor paternal que, por mais que se tente, não desaparece mesmo depois de centenas de desilusões. "Pai, prepara-te. Dentro de 1 hora chegamos, umas 20 pessoas, toda a família da Maria." Atirou ele ao telefone sem saudação e sem a mínima pausa. "Vai ser preciso alojar toda a gente, alimentar e que tudo esteja pronto. Vamos ficar só 2 semaninhas." O mundo pareceu oscilar. O coração batia tão forte que por um segundo pensei que não aguentava. "O que significa 20 pessoas? "Rui, eu acabei de me instalar. Nem sequer... Pai, não comeces", interrompeu ele, com aquela voz que ganhou depois do casamento. "Isto agora é a tua família, tens obrigação de ajudar." A Maria diz que a prima dela, Paula Souza, vem com 4 filhos. O irmão Nicolau Souza, com a mulher e os gêmeos. E ainda os tios, Pedro e Romão Souza, também com as famílias. São férias, precisam de um sítio para ficar. De graça. Tens o lugar ideal. "Rui, aqui só há 2 quartos. Nem imagino onde eles todos..." "Nós somos a tua família", disse ele secamente. "Tens obrigação de ajudar." "E para que comprar uma casa tão grande se não for para nós?" "Não sejas egoísta, pai. Já estamos a caminho. Faz as compras, arruma, prepara toalhas. As crianças vão à praia, que haja lanches quando voltarem." E desligou. Assim mesmo. Fiquei ali com o telefone na mão, sentindo aquela felicidade que acabara de viver evaporar-se literalmente. 20 pessoas, sem aviso, sem perguntar se os podia receber, se queria isso, se tinha meios, e o pior, a forma como falavam da minha casa, como se fosse uma base de férias gratuita. Olhei para a minha casinha, 2 quartos, uma sala apertada com um sofá pequeno, frigorífico quase vazio, ovos, um pouco de leite, uns tomates, queijo, garrafa de água. Como é que ia alimentar 20 pessoas com isto? Mas o que mais me chocou não foi a logística.
Foi o fato de a minha opinião não contar outra vez. O filho decidiu por mim. Simplesmente determinou. A minha casa, o meu dinheiro, o meu tempo, tudo era aos olhos dele um recurso comum, como se eu não fosse pai, mas um multibanco com alma. Sentei-me na beira da cama, aquela que escolhi com tanto cuidado, onde sonhava acordar de manhã e ver o meu jardim pela janela. E em vez disso, sentia de novo aquele vazio no estômago que surgia sempre que o Rui e a mulher apareciam no meu antigo apartamento. Reviravam o frigorífico, levavam tudo o que podiam, ficavam uns dias, pegavam nas chaves do carro, pediam dinheiro e desapareciam. Até a próxima. Lembrei-me do dia depois do funeral da mulher, quando eu estava destruído. O Rui então olhou para as joias, para o relógio do pai. Pai, tens tralha a mais. Tens de vender tudo isto. Nós tratamos, não te preocupes. Na tua idade deves viver mais simples. E eu, quebrado, deixei-o levar metade da minha vida, incluindo o relógio de ouro do pai. Quando vendi o apartamento para comprar esta casa, ele implorou para lhe dar o dinheiro para gerir. Pai, tu não percebes nada de investimentos modernos, eu sei como multiplicá-los. Recusei. Ofendeu-se e não me falou durante um mês. E agora, no primeiro dia na minha casa, já a trata como um resort. As lágrimas rolaram de novo pelas faces. Olhei pela janela para o meu futuro jardim. Dentro de uma hora, toda esta paz, toda esta liberdade conquistada a custo ia virar caos. Levantei-me, as pernas pareciam cheias de chumbo. A brancura dos cabelos, a idade, o cansaço, tudo se sentia no corpo. Na cozinha, abri o frigorífico. Pior do que lembrava. 3 ovos, 1 litro de leite, 2 tomates, um pedaço de queijo, garrafa de água. Armário, lata de feijão, lata de atum, meia embalagem de arroz, sal, pimenta, azeite. Nem pratos chegavam, comprei só 4. Pensei que mais não era preciso. Faltavam 50 minutos. 50 minutos para um milagre. Peguei na carteira, chaves do carro. Restavam 30 mil euros até a próxima pensão. E pronto. A viagem à aldeia pareceu uma eternidade. A cada minuto, o peito apertava mais, o tempo quase acabara. Na mercearia, corria pelas prateleiras, calculando febrilmente cada compra. Arroz, feijão, massa, pasta de tomate, uns vegetais baratos, pão. Nada delicioso, nada especial. Só o mais simples, que pudesse de alguma forma alimentar tanta gente. Na caixa deu 12 mil. Quase metade do que me restava. Quando voltei para casa, faltavam 20 minutos. Pus água a ferver para a massa e o arroz. Abria latas com mãos trêmulas. Cortava vegetais, lágrimas a rolar pelas faces. Não eram da cebola. Era raiva, impotência, tristeza. Enquanto tentava improvisar algo às pressas, na cabeça rodava a mesma pergunta. Como é que cheguei a isto? Depois da morte da mulher, quis ser um bom pai, sogro paciente, avô disponível, sempre pronto a ajudar. O Rui pedia dinheiro para a entrada do apartamento, eu dava. Quando faltava para a hipoteca, eu cobria. Quando queria levar a família de férias e não tinha dinheiro, de novo eu. Lembrei-me como a Maria, sem vergonha, ligava a pedir para móveis. O pai do Vicente sempre ajuda, ele ajuda, e eu transferia dinheiro, em silêncio, sem devolução. Ou como o Rui implorava para eu avalizar um crédito, porque ele tinha histórico mau. E quando eu cautelosamente notei que arriscava as minhas poupanças, ele atirou. Pai, não dramatizes. Não é bom poderes ser útil na família em vez de só ficares sentado a envelhecer? Útil. A palavra cortou como um caco de vidro. Sentia-me não útil, mas usado. Não pai, mas algo como um terminal bancário com pernas. Pela janela ouvi-se o som de carros. Olhei e fiquei paralisado. 3 carros. Bagageiras a abrir, pessoas a sair, a rir, a tirar malas, malas frigoríficas, crianças a guinchar, a correr, adultos como se fossem a quinta do chefe. E ali no centro, o Rui, a comandar, a dar ordens, como se fosse o dono. Pai! Gritou ele. Sai! Ajuda com as coisas! Estava na cozinha com uma colher de pau na mão, mexendo o molho de tomate que queimava. E algo em mim quebrou. Não alto, não cinematográfico, mas quieto, discreto, como se rompe o último fio fino sob o peso de tudo o que se acumulou.
Abri a porta e vi exatamente o que temia. 20 pessoas, de bebés a idosos. Alguns já em fato de banho, outros a tirar cerveja do seu frigorífico. Todos a olhar para mim com aquela expressão de quem olha para o pessoal de serviço, educado, mas com expectativa. "Vitor!" gritou a Paula Souza, segurando um bebê a chorar. "Que casa maravilhosa! As crianças vão adorar. Espero que tenhas comprado coisas, estamos esfomeados." O Nicolau, irmão da Maria, aproximou-se, deu uma palmada no ombro. "Pai, isto aqui é o paraíso. Compraste produtos? As crianças estão famintas da viagem." As crianças não comeram. Claro, sabiam que o avô Vitor ia alimentar, como sempre. "Pai", aproximou-se o Rui com aquele sorriso forçado, mais irritação que alegria. "Lugares para dormir. Já pensaste? A Paula com as crianças fica no teu quarto. O bebê chora à noite. E nós com a Maria no quarto ao lado. Os outros ficam na sala. O meu quarto. Aquele onde ontem pendurei as minhas coisas. Onde imaginava acordar de manhã e beber café olhando pela janela. Agora para o bebê e eu no sofá da sala. Olhava enquanto a multidão entrava em casa, tocavam nas minhas coisas, falavam da casa como se fosse deles. E pela primeira vez em muitos anos senti não cansaço, mas indignação. Pequena, mas verdadeira, de dignidade. Mas ainda não sabia o que fazer com ela. "Pai, onde está a comida?" gritou o Rui da entrada, como se eu fosse um catering que esqueceu o pedido. "As crianças têm fome e nós também queremos comer antes de nos instalarmos." Voltei para a cozinha. O arroz queimou um pouco no fundo. A massa quase se desfez, o molho aguado. Mas era tudo o que tinha. Tudo o que consegui preparar naqueles minutos curtos e com o dinheiro que restava. Comecei a servir nos pratos. Só havia 8. Depois tive de dar enxave nas tigelas, até na tampa da panela para a criança mais pequena. A humilhação era total. "É só isto?" torceu o nariz o Nicolau, vendo a porção escassa de arroz com molho. "E onde está a carne? Ou pelo menos frango? É que vocês chegaram sem aviso, e não tive tempo." Comecei, mas a Maria interrompeu. "Vitor, pronto. Percebemos, não esperavas tanta gente, mas podias ter te esforçado mais. Somos família, não é? Tens de certeza dinheiro no cartão. Podes encomendar comida, comprar melhor." Dinheiro no cartão. Se soubessem que acabei de gastar metade dos meus últimos meios nesta comida que agora criticam, embora provavelmente soubessem e criticassem na mesma. "Avô, puxa um dos gêmeos, de uns 8 anos. Podemos encomendar pizza?" "Sim, e refrigerantes", juntou-se o irmão. "Senão depois temos fome." Olhava para eles, crianças inocentes, mas já educadas no espírito de que o avô dá tudo. "Agora não tenho dinheiro para pizza, miúdos", disse eu suavemente, tentando não explodir. "O que quer dizer, não tens dinheiro?" admirou-se o Nicolau. "Acabaste de comprar uma casa enorme." A Paula, mudando a fralda ao bebê diretamente na minha mesa de jantar, também interveio. "Vitor, tens de ir à aldeia. Precisamos de fraldas, leite em pó, comida. Escrevi tudo num guardanapo aqui a lista. Já agora leva lanches e bebidas." Peguei na lista com mãos trêmulas. Fraldas, leite em pó, snacks, refrigerantes, gelado. Carne para churrasco, carvão, vinho, cigarros, creme, spray para mosquitos. Dinheiro, pelos meus cálculos, não menos de 60 mil. O dobro do que me restava. "Paula, não tenho agora essa quantia." Comecei. "Vitor, não exageres", interrompeu ela. "É só o necessário, não empobreces. Tens de certeza um cartão ou uma reserva para dias negros." "Dias negros? E isto o que é então? Não é ele? O Pedro Souza?" Um dos tios da Maria aproximou-se com uma cerveja na mão. "Dele, do frigorífico deles. Ainda bem que não do meu, nem água tive tempo de comprar." "Vitor, precisamos de algum dinheiro vivo. As crianças querem amanhã ao parque aquático, e nós adultos talvez vamos ao cassino. Ajuda para umas noites? Uns milhares, só para diversão." Enquanto eu calculava febrilmente como esticar os 30 mil restantes pelo menos para a comida. O Romão Souza, o segundo tio, acenou. "Sim, e para a gasolina também. Andar por aqui não é barato." "Mas percebes? Estas saídas familiares hoje em dia são caras. Saídas familiares, à minha custa, enquanto durmo no meu sofá." Entretanto, as crianças chegaram ao meu jardim.
aquele que reguei de manhã com tanta esperança. Um deles, em corrida, destruiu os meus tomates recém-plantados. Miúdos, cuidado! Gritei da janela. Deixa-os correr, respondeu o Nicolau sem se virar. São crianças, precisam de espaço no meu jardim, nas minhas hortas. O Rui aproximou-se enquanto eu lavava a louça na pia. Pai, temos de falar a sério. A família da Maria está encantada, mas acho que podias esforçar-te um pouco mais para eles estarem confortáveis. Virei-me, mãos na espuma. Esforçar-me mais. Pois, a comida francamente saiu simples. E pela casa parece que não estás contente conosco. E isto é uma oportunidade de te aproximares da família da Maria. Devias estar grato por eles quererem passar tempo contigo. Grato. A palavra soou como uma bofetada. Grato pelo quê? Por uma multidão invadir a minha casa sem aviso, sentar-se no meu pescoço e ainda exigir conforto. Além disso, acrescentou o Rui, percebes que financeiramente também precisamos de apoio. Durante estas férias, viajar com tanta gente não é barato. Mas não te preocupes, depois devolvemos. Depois que já ouvi 5 vezes e nunca recebi nada de volta. Nessa noite, enquanto 20 pessoas dormiam na minha casa, eu deitado no sofá, ouvindo roncos de todos os lados e olhando para o teto. Quando exatamente perdi o controle da minha vida? A resposta veio logo. Perdi-o gradualmente. Cada vez que concordava, embora quisesse dizer não. Cada vez que abria a carteira, não a boca. Cada vez que permitia tratarem-me como se tivesse reserva infinita de dinheiro e 0 de dignidade. Mas nessa noite, no escuro, percebi algo mais. Ainda ia a tempo de recuperar esse controlo. Ao amanhecer, acordei às 5 com uma dor terrível nas costas. Sono pleno naquele sofá duro não houve, mas o silêncio durou só meio minuto. O bebê da Paula começou a chorar. Depois as outras crianças. A casa encheu-se de correria, gritos, portas a bater. Levantei-me, sentindo cada ano dos meus quase 70, e peguei no bule de café. Pelo menos uma chávena de café em silêncio. Mas na cozinha já mandava o Nicolau. Revirava os meus armários. Bom dia, Vitor, atirou sem olhar. Onde tens café decente? E seria bom um pequeno almoço a sério. Os miúdos estão a crescer. Só tenho solúvel, respondi, tentando manter a voz firme. E comida quase nenhuma. Como assim nenhuma? E o que as crianças vão comer? Admirou-se sinceramente. Em silêncio, abri o frigorífico. 6 ovos, uns pedaços de pão, um pouco de manteiga, mais nada. Posso fazer ovos mexidos, propus, sabendo que chegava no máximo para 2. 6 ovos para 20 pessoas? Bufou o Nicolau. Vitor, parece que não percebes a escala. Vai à aldeia, compra o que é preciso, cereais, bacon, sumos, tudo como deve ser. E leva dinheiro. As crianças precisam de diversões. Simplesmente vai e compra, como se tivesse um banco no celeiro. Entrou na cozinha a Paula com o bebê ao colo. Cara descontente. Vitor, urgente ao supermercado. O bebê só tem leite para amanhã, fraldas a acabar. E eu também preciso de coisas. Aqui a lista. Olhei. Leite infantil, caro. Alimentação orgânica. Fraldas premium. Roupa. Cosméticos de marca. Vinho. Shampoos. Nova soma. Mais 30 mil no mínimo. Paula, já disse ontem, dinheiro pouco. Acabei de me mudar. Tudo gasto, Vitor. Interrompeu com voz irritada. Parece que não percebes. É o teu neto. Queres mesmo que o teu neto fique sem o necessário? Agora o chantagem emocional pelo criança. Novo nível. As crianças começaram a chegar à cozinha. 5 miúdos de 4 a 12 anos. Todos com fome. Todos com perguntas na cara. Avô, sabes fazer panquecas? Perguntou uma menina. O meu outro avô sempre faz. E bacon? Exclamou um rapaz. Muito. Olhava para eles, inocentes, mas já ensinados a pensar que o avô é quem dá tudo. O Romão Souza bocejou, entrou e espreguiçou-se. Vitor, temos de discutir planos para hoje. As crianças querem aquele parque de diversões. Há 1 hora de carro. Bilhetes uns 3 mil por pessoa, mais gasolina, comida.
Ajuda, não é? 3.000 por pessoa. Para 20. Mais despesas. Mais de 70.000 num dia. Romão. Não consigo suportar essas despesas e comecei. Ora bolas, Vitor, intrometeu-se a Maria. Não sejas forreta. As crianças têm tão poucos dias divertidos no ano. É pela família para todos nós. Memórias para a vida. Forreta. Agora sou forreta porque não quero gastar os últimos cêntimos para a família alheia ter férias de sonho. Desceu do andar de cima o Rui, bem dormido, satisfeito. Sentou-se à mesa. Bom dia, pai. Então, como as compras? Tens de ir à aldeia, a família já está nervosa. Precisa animar o pessoal. Animar, à minha custa. Na minha casa. Enquanto eu no sofá. Rui, disse eu, reunindo forças. Temos de falar. Não consigo suportar tudo isto. Não consigo pagar produtos, diversões, viagens. Simplesmente não há dinheiro. Olhou para mim com aquela expressão superior que conhecia desde criança. Pai, percebo, tenta ser poupado. Mas é família, e na família não se pode poupar. Tinha razão numa coisa, na família verdadeira não se poupa, mas só se for família, não um grupo de dependentes disfarçados de parentes. Nesse momento aproximou-se o Pedro Souza. Ouve, Vitor, para que sermos modestos? Já que estamos aqui 2 semanas, vamos ao máximo. Podemos alugar barcos, ir ao restaurante na aldeia com toda a gente, aquele com terraço, fazemos uma verdadeira festa familiar. Festa, à minha custa, com barcos, com restaurante, com desejos alheios. Pedro, parece que me entendiste mal. Comecei calmamente. Eu não vos convidei a todos, e não concordei em pagar férias familiares. Não tenho esse dinheiro. No quarto pairou um silêncio mortal. 20 pessoas, e todos a olhar como se eu tivesse explodido a árvore de Natal. O que quer dizer não tens dinheiro? A Maria olhava como se eu traísse. Compraste esta casa. Com todas as poupanças, respondi. Quase nada sobrou. E então, encolheu os ombros o Nicolau. Resolve como quiseres. Pega crédito, arranja algo. É uma oportunidade única, reunir a família toda. Uma vez na vida. Uma vez na vida, férias que não pedi e não posso pagar. Estava na minha cozinha, no meio da multidão, que via em mim não uma pessoa, mas uma carteira. E pela primeira vez em anos, em vez do habitual está bem, senti raiva. Pura, justificada, quase física. Ainda não sabia o que fazer com ela, mas já sabia que era o fim do antigo estado de coisas. As horas seguintes passaram como num nevoeiro. Cada um dos presentes aproximou-se com novos pedidos, listas, exigências. Todos tinham necessidades, todos essenciais, todos certos de que eu devia pagar. Ao meio-dia já contava pedidos de mais de 180.000 euros, mais que a minha pensão mensal. Sentava-me no alpendre de trás, tentando digerir aquele fluxo, quando ouvi portas de carros a bater. O coração saltou. Mais alguém? Mas espreitando de trás da casa, vi uma idosa sozinha a sair de um carro pequeno. Caminhava com passo firme para o meu pátio. Era a Teresa, a minha vizinha do fim da rua. Conhecíamos-nos de vista quando me instalei. Vitor. Chamou ela, vendo-me. Desculpa sem ligar. Trouxe uns vegetais da horta. Queria saber como te instalaste. Quando se aproximou, o olhar deslizou pelo pátio. Carros. Crianças a saltar na relva. Adultos espalhados em espreguiçadeiras como num resort. Uau, disse ela baixinho. Tens aqui um hotel? Sim, respondi com um sorriso forçado. Chegou a família do filho, mas o olhar dela captou mais do que eu disse. Os meus olhos, o cansaço na cara, o comportamento dos hóspedes, tudo revelava a situação. Vitor, disse baixinho, podes vir 1 minuto sem estranhos ao carro? Fomos para trás do portão. Quanto tempo planeiam ficar? Perguntou diretamente. 2 semanas, disse. E quem paga tudo? Calei-me. Depois expirei. Eles acham que eu. Ela acenou lentamente, pensava isso. Já vi várias vezes. Chegam aos pais idosos e comportam-se como se eles não fossem pessoas, mas multibancos andantes. As palavras dela atingiram como um choque. Multibanco andante. Não pai, não pessoa, não dono da casa.
fonte de recursos. Posso perguntar? Continuou ela. Perguntaram se podes permitir? Não. Perguntaram se queres tudo isto? Não. Ofereceram ajuda? Qualquer? Não. Ela olhou-me nos olhos. Então, Vitor, desculpa, mas isto não são hóspedes, nem família. É exploração descarada de ti, disfarçada de laços de sangue. Pela primeira vez ouvi isso em voz alta. Não na mente, não no sussurro da consciência, mas de uma pessoa estranha. E de repente percebi, ela tem razão. Não sei o que fazer, confessei. É a minha família. Família é quem respeita os teus limites, disse firmemente. Família não chega sem perguntar e não exige tudo à tua custa. O que tens em casa não é hospitalidade familiar, é exploração. Nesse momento do canto apareceu o Rui. Pai, aí estás. Vai à aldeia. Precisa comprar. E ao banco já agora. Precisamos de dinheiro vivo para algo. A Teresa olhou-o de frente. Não disse nada. Quando ele foi, virou-se para mim. Vitor, quando foi a última vez que alguém deles fez algo por ti? Não pediu, mas ofereceu ajuda. Simplesmente ligou. Fez algo por ti? Pensei. A resposta era óbvia, meses atrás. E mesmo assim, por necessidade. Ninguém cuidava de mim. Só pediam. Sabia, acenou ela. Tens 70. Trabalhaste a vida toda. Tens direito ao descanso. E não deves nada a ninguém, nem a parentes, se não te respeitam. Tirou do bolso um cartão. É o meu sobrinho, Antônio. É notário no centro distrital. Se quiseres estabelecer limites por lei, ele ajuda. Tens direito a decidir quem na tua casa, em que condições e como te proteger. Depois dela ir, sentei-me no alpendre com o cartão. Pela primeira vez em dias não pensava em listas de compras. Pensava como 5 minutos de conversa com uma estranha me deram mais respeito e apoio que 3 dias com os meus. À tarde veio a decisão. O parque de diversões foi escolhido sem mim. Todos decidiram ir. Bilhetes, comida, gasolina, eu pagar. Pai, disse o Rui como se nada. Precisa ao banco. Tira dinheiro. E no caminho ao supermercado por produtos. Olhei para ele. Verdadeiramente. Quando o meu filho se tornou alguém que só manda. Quando o pai se tornou pessoal de serviço. Rui, disse calmamente. Temos de falar a sério. Não posso nem vou pagar tudo isto. Pai, lá começas outra vez? Torceu ele. Se falta, tira do cartão. Tens de certeza cartão de crédito. Não quero endividar-me para pagar férias de alguém. Não são férias, pai. É tempo com família. E família é o principal. Acenei. Verdade. Família é o principal. Por isso vou à cidade. Mas não por produtos. Peguei nas chaves no cartão do Antônio. E pela primeira vez em 3 dias, fazia algo por mim. A viagem ao escritório dele no centro distrital foi os 20 minutos mais calmos de todo este tempo. Ninguém pedia dinheiro, ninguém gritava, ninguém olhava para mim como multibanco. O Antônio era um homem de uns 50, olhar bondoso e aperto de mão firme. Ouviu-me sem interrupções, enquanto contava tudo, da invasão súbita às listas de compras, e devolvemos depois. Vitor, disse quando acabei, o que descreves é violência financeira sobre idoso. Serem parentes não lhes dá direitos à tua casa ou dinheiro, mas é família. Expirei, repetindo o que justificava nos últimos anos. Família verdadeira não usa. Família verdadeira pergunta antes de tomar. Família verdadeira considera os teus interesses, não só desejos deles. E o que faço? Primeiro, a casa é tua. Tens direito a decidir quem fica e em que condições. Se alguém recusa sair, é invasão ilegal, mesmo parentes. Mesmo parentes? Mesmo. Segundo, se quiserem ficar, tens direito a exigir pagamento a preço de mercado. Hotel, alimentação, serviços, tudo custa dinheiro. E dás de graça. Posso cobrar-lhes? Claro. E ajudo a fazer documento oficial, com custo de estadia, comida, serviços, ou pagam ou procuram hotel. Juntos fizemos notificação oficial, com tudo listado. Estadia 6.000 por dia por pessoa, alimentação 1.000 por dia, serviços 15.000 pelo período. Isto dá-te escolha, explicou o Antônio. Querem ficar, pagam. Não querem, vão, tudo justo. No banco recebeu-me o Vasco.
Gerente, pedi proteger as minhas contas para grandes quantias não saírem sem atraso e confirmação. Ele ajudou a configurar tudo. 3 horas depois, voltei para casa, outro homem, com documentos na mão e confiança na cabeça. Toda a família sentada na sala, esperando descontente. Pai, onde estiveste? Perguntou Rui irritado. Precisamos de produtos e dinheiro para amanhã. Fui tratar de assuntos, respondi calmamente. E agora temos todos de falar. Sentei-me na minha poltrona, a única ainda livre, e olhei para todos. Fui ao advogado. Comecei. No quarto pairou silêncio absoluto. Queria saber os meus direitos como dono da casa e como agir nesta situação. Que direitos? Riu nervosa a Maria. Do que falas? De que chegaste sem convite, impuseram-me centenas de milhares em despesas e comportais-vos como num hotel tudo incluído. Pai, somos família, começou o Rui. Deixa acabar, disse e pus os papéis na mesa. Se quiserem ficar, aqui as condições. Estadia paga, comida por tarifa, serviços também. Tudo a preço de mercado. Silêncio absoluto. Queres cobrar-nos dinheiro? Exclamou a Paula. Quero que paguem o que usam. Li em voz alta. Estadia 6.000 por dia por pessoa. Alimentação por 1.000 por dia, serviços fixos 15.000 para 20 pessoas por 2 semanas. Saiu mais de 3 milhões de euros. Isto é roubo, saltou Nicolau. É tarifa de mercado, respondi calmamente. Se ficassem em hotel e comessem em café, pagavam o dobro. Mas somos família, murmuraram todos. Família é respeito, participação, ajuda. Chegastes. Tens obrigação. O Pedro saltou. Isto é chantagem? Não, respondi calmamente. Chantagem é ameaçar com algo mau. Eu só proponho escolha, ou pagam, ou procuram alojamento na aldeia. Queres expulsar-nos? Gritou o Rui. A tua família? Não expulso ninguém. Proponho opções. Querem viver aqui, vivam, mas honestamente como adultos. Não querem, vão para onde for conveniente e grátis. Começou a explosão. Gritos, reprovações, emoções teatrais, ameaças. Mas de repente percebi, nada disto me afetava mais. Como se dentro tivesse surgido uma barreira. E todas aquelas palavras viraram um som vazio. Isto é loucura, gritou a Maria. Comportas-te como estranho, e vós como hóspedes com queixas. Respondi. E não solventes. O Nicolau tentou assustar. Vitor, cometes um erro enorme. Somos grande família e rumores espalham-se rápido. Não queres ser lembrado como o avô que expulsou os seus? Que lembrem, disse. Melhor ser o velho que se defendeu que o que deixou limparem os pés em si. A Paula soluçou. Lágrimas, claramente fingidas, teatrais. Não acredito que te tornaste tão duro, Vitor. O meu filho precisa de estabilidade. E tu expulsa-nos. O teu filho precisa de pais que o sustentem, respondi. Não de viver à custa do avô. Nesse momento entraram as crianças correndo, ouvindo o barulho. Avô, por que todos gritam? Perguntou a menina com olhos assustados. O coração apertou. Eram reféns do comportamento dos pais. Os adultos discutem planos de férias, disse suavemente. Vão brincar lá fora. Mas vamos ao parque, não é? Perguntou o rapaz. Pai disse que nos levas. Olhei para os rostos inocentes, cheios de esperança, e para os pais, que prometeram diversões às crianças à minha custa, sem me perguntar. Desculpem, miúdos, disse calmamente. Essa viagem custa mais do que tenho. Mas és rico, exclamou um gêmeo. Compraste casa grande. Da boca da criança saiu o que os adultos pensavam há tempo. Se tens casa, deves pagar. Casa não significa muito dinheiro, respondi. Poupei a vida toda para comprar, agora quase nada sobra. O Rui tentou jogar na razoabilidade. Pai, pronto. Admitimos que exageramos um pouco. Talvez devêssemos ter perguntado primeiro. Mas dá assim. Damos-te 30.000. Por tudo. Por 2 semanas. É justo? 30 milhões. Para 20 pessoas. Por 2 semanas. Para alojamento, comida, água, eletricidade. Rui, disse, propões 100 euros por dia por pessoa. Nem chega para almoço em cantina, mas é algo. Franziu os lábios a Maria. Não,
É uma bofetada. E diz que ainda não entendeis quão ousados e ingratos sois. O Romão decidiu ir direto. Vitor, esqueceste a tua mulher? Ela enlouquecia se visse como tratas a família. Foi erro grave. A minha mulher, disse levantando-me da poltrona. 30 anos trabalhou em 2 empregos para vivermos calmamente na pensão. Ela ficaria furiosa se visse a família transformar o marido numa carteira sem vontade. Cada euro nesta casa é o trabalho dela e a minha vida. No quarto de novo, silêncio mortal. Entendiam, argumentos acabados. Mas como sempre, veio a manipulação final. Bem, então, disse friamente a Maria. Se és assim, Vitor, vamos embora. Mas não esperes que voltemos. E não esperes ajuda se ficares mal. Já não espero ajuda de quem vem só quando precisa dinheiro, disse. Distingo quem está por amor, quem por interesse. E vós não sois o primeiro. Começaram os preparativos. Zangados, ruidosos, com portas a bater, coisas atiradas e malas feitas a correr. Crianças choravam, não entendiam. Adultos sussurravam. Lançavam olhares, levavam os meus produtos como por direito. O Rui carregava a mala para a bagageira. Aproximou-se. Pai, espero que estejas feliz. Destruíste a família, por dinheiro. Olhei-o nos olhos. Não destruí nada. Parei de ser vaca leiteira. Um a um os carros saíram do pátio, deixando silêncio. Verdadeiro, honesto, pleno. Estava no alpendre ouvindo esse silêncio. Não era vazio. Era espaço, onde a vida voltava. Eu, a casa. Andei devagar pela casa. Cozinha em ruínas, mas minha. Posso arrumar quando quiser. Frigorífico quase vazio, mas agora vazio dos meus produtos. E o principal, na casa de novo, sem gritos alheios e queixas. E eis outro carro na entrada. O coração saltou. Voltaram, mas não. Era a Teresa. Bateu a porta com panela na mão. Pensei, disse com um sorriso quente. Trouxe para jantares. Para 2. Talvez não tenhas comido. Sentamo-nos à minha mesa, em silêncio, calmamente, sem pressa. Depois perguntou, então como estás? Olhei pela janela, para o jardim, para o pôr do sol, para o terraço vazio. Sabes, sinto-me livre, pela primeira vez em anos. Livre. E é certo, Vitor, viveste 70 anos. Tens direito ao silêncio, a não ser multibanco. Passaram semanas. A vida entrou devagar no ritmo calmo que sonhava. Acordava quando queria. Pequeno almoço, o que apetecia. Trabalhava no jardim. Remexia terra, regava arbustos, via brotos aparecer. Lia livros no terraço ao som dos pássaros. E o principal, lembrava quem sou quando não me puxam, não pedem, não usam. A Teresa vinha visitar. 2 vezes por semana bebíamos chá. Ela trazia bolos, eu pepinos frescos ou endro. Puro vizinhança, sem segundas intenções, sem ganância. Apresentou-me outros vizinhos. O Antônio, mestre local, ajudou a arranjar calha, reforçar cerca. Paguei-lhe como deve, não porque devia, mas respeitava o trabalho dele. Vitor, disse ele um dia, agradável trabalhar com quem respeita o trabalho alheio. Há quem habitue a exigir grátis, como se não precisássemos de nada. Entretanto, o Rui ligava semanal, cada vez com insinuação indireta. Dificuldades, dívidas, créditos, falta. E eu ouvia. Depois calmamente dizia, desculpa, filhote, não posso ajudar. As chamadas encurtavam, depois raras. Em certo momento percebi, não sinto falta. Não sinto falta das chegadas com malas. Pai, ajuda, pai, compra. Sentia falta da mulher, da voz acolhedora, das noites quietas. Mas das invasões ruidosas e pedidos infinitos, não. E de repente, quase meio ano depois, um dia abri a porta e vi o Rui. Sozinho, sem Maria, sem crianças. Pai, começou. Pensei todo este tempo no que aconteceu no verão. Bem, talvez exagerássemos um pouco. Talvez devêssemos ajudar com produtos, sim. Não o convidei para entrar, fiquei no limiar. Sim, talvez exagerássemos. Mas tu, pai, puseste-nos em posição embaraçosa. Aqueles papéis, preços, humilhaste-nos. Olhava para ele, o meu filho adulto, 40 anos. Agora não era filho arrependido, mas cliente ofendido sem desconto. Rui, vieste porque tinhas saudades do pai.
Ou porque precisas de algo? Desviou o olhar. Apertou os lábios. Veio o monólogo habitual. Bem, as duas coisas. Nós com a Maria, em situação difícil, com finanças. E pensamos. Talvez. Acenei. Tinhas saudades não de mim, da carteira. Pai, não é justo. E o que é justo, Rui? Que chegastes como a sanatório sem ligar. Que prometeste às crianças viagens sem perguntar se podia pagar. Quando ligaste só assim, sem pedidos, quando ofereceste ajuda não em troca de algo, calou-se. E sabia, não podia responder porque sabe a verdade. Amo-te, filho, e isso nunca muda. Mas já não sou o teu banco. Se queres algo entre nós, deve ser relação, não serviço. Quer dizer tudo. Renegas-nos. Da família própria. Não, Rui. Só põe o limite. Pode sempre vir como filho, não como quem quer dinheiro. Virou-se e foi. Zangado. E desde então não o vi mais. Foi triste, mas não envergonhado, nem culpado. Percebi uma coisa. Estar sozinho não é ser solitário. Estava sozinho, mas calmo. Antes rodeado de gente, que tirava, exigia, zangava, e mesmo assim sentia-me abandonado. Agora sozinho, mas com quem respeita não exige, olha nos olhos. Voltei a ser pessoa, não fonte de bens. Amanhã começou como deve, com canto de pássaros na janela e cheiro de café fresco na cozinha. Servi uma chávena, saí ao alpendre, sentei na poltrona e via o sol filtrar pelas folhas. Os meus tomates, que as crianças esmagaram, replantei. Agora cresciam fortes, esticavam ao sol. Como eu, tenho 70. E pela primeira vez em décadas estava calmo. Já não gasto pensão em caprichos alheios. Compro produtos só para mim. Como quando quero, durmo quando quero, e o principal, ninguém me manda o que fazer. A Teresa ainda me visita. Às vezes traz bolo, às vezes só senta com chávena de chá. Falamos do tempo, da vida, de como é difícil ser bondoso num mundo onde muitos confundem bondade com conveniência. Sentia formar-se um círculo real de convívio, não de quem exige, mas de quem valoriza. Um dia o Antônio, o mestre com quem me dei, disse: "Sabes, Vitor, raro encontrar quem não se deixa pisar, mas fica calmo. Respeito." As palavras ficaram na cabeça. Demorei a entender o que me tocou. Depois percebi, há tempo ninguém me respeitava abertamente. Tiravam dinheiro, tempo, comida, mas nos vozes não havia respeito. Só expectativas, queixas e irritações se não encaixava na imagem deles. E aqui, simples, honesto. Respeito-te. Significa muito. Quando tens 70 e grande parte da vida foste só pai, só avô, só multibanco. Respeito. Não precisa mais palavras se há esta. Uma manhã, o telefone fixo tocou. Raro. Quase todos ligam ao móvel. "Vitor", ouvi voz de idosa. "É a Helena, tia da Maria, daquela família." Pensei, mas nada disse. "Quero só." "Desculpa se então exageramos. Não era má intenção. Hábito, talvez. Todos habituados a que ajudes." Agradeci a chamada. Não zangado, calmamente. Mas não propus encontro, porque reconhecimento é bom. Mas deve vir algo mais que cortesia ao telefone. Dias depois ligou a filha da Paula, adolescente. "Avô Vitor, posso enviar-te um desenho? Desenhei-te no jardim, lembras?" "Claro, envia." E sorri. Não pedia dinheiro. Não se queixava. Só queria partilhar memória quente. Talvez algo neles mude. Talvez, anos depois, as crianças desses adultos cresçam com outro olhar. Talvez entendam que avô não é quem tem reserva infinita, mas pessoa com direito a respeito, paz e vida pessoal. Não guardava rancor, mas não ia voltar ao círculo onde me viam só como conveniente. Mais tarde, quando podava a videira na cerca, aproximou-se vizinho da rua ao lado. Ouvi que no ano passado houve barulho. Chegavam, iam, depois silêncio. Acenei. "Tudo bem, só pus limites." Sorriu compreensivo. "Bom, eu não consegui. Ainda me sugam. Direto do frigorífico. Tudo caseiro. Avô, és nosso. Depois fico com noodles." Em silêncio, dei-lhe frasco de pepinos caseiros. Não pediu. Via-se que a pessoa precisava sentir respeito também. "Obrigado, Vitor", disse. "Obrigado por existires." Pensava muitas vezes na mulher. Como reagiria a tudo? Sabia uma coisa ficaria do meu lado. Em silêncio.
firme. Sem histerias, só fecharia o frigorífico e diria: quem quer ajude. Os outros vão passear. Era quieta, mas dentro tinha estrutura de aço. Aprendi com ela. Tarde, mas aprendi. Passou meio ano. Vida quieta, ritmada, verdadeira. Ninguém mais ligava com exigências. Ninguém aparecia com malas e só uns dias. Não me sentia culpado. Não esperava chamadas. Simplesmente vivia. E então, como sempre, apareceu o Rui. Sem aviso. Sozinho, sem gritos, sem malas, sem multidão. Abri a porta. Pai, disse, nós com a Maria revimos tudo. Bem, eu pelo menos. Pensei muito. Calei-me. Continuou. Talvez então fôssemos errados. Muito. E tu também, de certa forma. Brusco. Mas talvez exagerássemos, sim. Mas tu, pai, envergonhaste-nos diante de todos. Com aqueles papéis, preços foi cruel. Ouvi e percebi. Ainda não entendeu. Achava que ofensa a mim era o principal. E transformar a minha casa em quartel e carteira, bem com quem não acontece. Rui, disse calmamente, vieste porque tinhas saudades, ou porque precisas dinheiro outra vez. Hesitou. Olhou para o lado. Veio o texto conhecido. Bem, as duas. Agora difícil. Pouco trabalho. Créditos. E, enfim, pensamos. Talvez como pai, ajudasses. Suspirei. O mesmo guião. A mesma cassete. Rui, disse firmemente. Não tinha saudades de mim. De dinheiro que antes podias pedir. Pai, é cruel. Somos teus filhos. E quando vinham com calor? Quando perguntavam como vivo, sem pedir nada? Quando ofereciam ajuda? Quando traziam algo além de listas de compras? Calou-se, porque sabia a resposta. Amo-te, filho, mas não me deixo mais usar. Se queres conviver, convive como filho com pai, não como devedor com caixa. Ficou, depois virou bruscamente. Bem, disseste tudo, não? Ok, talvez não voltemos mais. Encolhi ombros. Decides tu. Mas sabe uma coisa, agora aqui vive. Quem se respeita. E se vires como filho, abro a porta. Se como pedinte, não abro carteira nem coração. Foi, e não o vi mais. E sim, foi triste, mas não doía. Já não era refém de cortesia e parentesco. Já não confundia ser preciso e ser amado. Percebi, quem precisa de mim só como recurso, não é família verdadeira. Família verdadeira respeita, pergunta, ajuda. Está perto não por ganho, mas por amor. Esta manhã acordei ao canto dos pássaros. Fiz café na minha cozinha, saí ao terraço, sentei na poltrona. Via como desabrocha a primeira flor no arbusto que plantei mês passado. Os meus tomates, como de conto, fortes, gorduchos, cresceram sem confusão, sem correria, sem multidão. Como eu, tenho 70. Nunca fui tão feliz. Tenho tudo o que preciso, porque parei de pagar desejos alheios à custa das minhas necessidades. Tenho relação verdadeira, porque não aceito falsas. Tenho silêncio, porque aprendi a dizer não. E que digam família acima de tudo. Eu digo sim, família verdadeira sim. A que respeita não exige. A que pergunta não manda. A que dá calor não contas. E se gostaste da minha história, subscreve o canal Conselhos do Pai. Aqui partilho o que entendi aos meus 70 anos. Obrigado por veres até ao fim. Agora, escreve nos comentários o que farias no meu lugar. E obrigatoriamente escreve de que cidade és. Interessante onde me ouvem. Se gostaste desta história, dá like, subscreve o canal e partilha impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clica na janela à esquerda. Obrigado pela visualização.